O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu
está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito Incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Judas é indicado. João, capítulo 13, versículo 21 a 32. Tendo Jesus dito isso, agitou-se no espírito e testificou e disse: em verdade vos digo, que um de vós me entregará. Olhavam os discípulos um para os outros, perquirindo a respeito de quem ele falara. Estava reclinado à direita de Jesus um dos discípulos dele, o que Jesus amava, e esse então, Simão Pedro, com a cabeça, inquirindo a respeito de quem ele falara. Reclinando-se ele assim sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão mergulhado. Tendo mergulhado então o pedaço de pão, pegou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois do pão entrou nele o antagonista. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Nenhum dos que se reclinavam à mesa soube para quem lhe dissera isso, pois eles julgavam, já que Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa ou para que os mendigos dessemos algo. Tomando então o pedaço de pão, ele saiu logo, e era noite. Quando, pois, saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é transubstanciado, e Deus é transubstanciado nele. Se Deus é transubstanciado nele, e também Deus o transubstanciará em si, e o transubstanciará imediatamente. Explicação do texto por Torres Pastorino. O estudo desse trecho é de importância capital para a compreensão plena dos ensinos dados no grande drama do Calvário. Estavam reunidos à mesa, ainda comendo, quando revela aos demais discípulos
que o drama tem início pela entrega da vítima, que é ele mesmo, nas mãos do clero organizado para o sacrifício. E esse ato será realizado por um entre os 12. O gesto está iminente. João, por estar mais próximo, salienta em sua narrativa que Jesus agitou-se em espírito e assegurou como testemunho da verdade que um dos 12 o entregaria. A revelação brusca faz cair o mal-estar em todos. Cada um estava seguro de si, mas duvidava de todos os outros. Ergue-se um vozeiro de todos os lados. Serei eu? Dentre todas as vozes, faz-se ouvir a de Judas, que conhecia sua tarefa, mas não podia revelá-la. Tem que perguntar para que seu silêncio não o denuncie. Jesus o confirma. Tu o dissestes. Mas ninguém ouve a resposta de Jesus a Judas, nem Pedro, que indócil quer saber quem é, e acena com a cabeça para João, que se designa com um circunlóquio, o discípulo que Jesus amava. A pergunta é feita em voz baixa. Jesus disse-lhe que vai dar um pedaço de pão mergulhado, provavelmente no vinho, tão óbvio que não era mister dizê-lo. Molha o pão no vinho e passa-o a Judas, em deferência toda especial, pois aos outros dá apenas o pão seco e faz passar a taça de vinho, no qual todos bebem. João assinala que, com o pão, entrou nele o antagonista. Ao verificar que tudo correra de acordo com o previsto, Jesus dá-lhe ordem de desencadear os acontecimentos. O que o fazes? Faze-o depressa. Diz João que ninguém entendeu. Revelada a trama, ninguém protestou. Comportamento estranho. Judas recebeu o pão embebido em vinho, comeu e saiu. Já era noite fechada. Nesse momento, Jesus anuncia a transubstanciação. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Avançamos cada vez mais para a realização do grande drama. Após o exemplo de humildade, é iniciada a refeição da ceia pascual, anualmente celebrada. A certa altura, sente o mestre o envio do seu eu profundo, que, peremptório, lhe diz ter chegado sua hora. Seu espírito se agita, pois os veículos mais densos terão que passar por uma prova dura, difícil, quase sobre-humana, mas é necessário, e Jesus não titubeia, não hesita. Resolve ordenar o início, dar a partida do ato sacro e fazer suas últimas recomendações antes de ser coagido a desaparecer do cenário físico. Começa dizendo que está determinado que o Filho do Homem vá, e ele irá, mas lamenta profundamente o homem que tem a ingrata tarefa de fazê-lo, de entregá-lo às autoridades eclesiásticas para o sacrifício sangrento. Esse homem sofrerá terríveis impactos, mas terá que cumprir sua obrigação até o fim, terá que beber o cálice. Os discípulos ficam preocupados, mas o mestre acrescenta: este homem está comendo conosco? É um entre vós? Maior preocupação os assalta e o peso da dúvida lhes penetra o ânimo. Embora soubessem o que estava para ocorrer, desconheciam qual o escolhido, que deveria executar o gesto indispensável, tomando a posição de antagonista oficial de Jesus, para ser condenado durante milênios pela humanidade. Era um gesto que requeria força e heroísmo, sem limites. Precisava-se de um voluntário disposto a sacrificar-se. Qual deles seria o escolhido? Jesus aduz que era melhor que esse homem não tivesse nascido. Tal a dificuldade quase insuperável a vencer. E, com esta frase, mais uma vez revela abertamente a realidade da reencarnação, da qual já falaram muitas vezes, não insistindo mais no assunto, porque era convicção profunda e arraigada entre eles. Mas convenhamos que, para dizer que melhor fora não tivesse nascido,
Era mista a certeza de que existia antes de nascer e ter-se-lhe sido muito melhor permanecer em estado de espírito, não se metendo numa dificuldade tão grande, não se sujeitando a um sofrimento tão atroz. De fato, se o espírito fosse criado por Deus no momento do nascimento, como ensinam certas religiões, a frase de Jesus constituiria uma blasfêmia contra Deus, pois isso seria uma crítica direta contra o ato divino. Jesus teria acusado Deus de ter criado um espírito quando seria melhor que não o tivesse feito. Ora, não podemos admitir uma crítica desse teor contra Deus nos lábios de Jesus. A conclusão é que o espírito de Judas pré-existia à encarnação, ao nascimento, e mais ainda, que aceitara a difícil missão. Conhecendo-lhes as asperezas, Jesus confessa-se penalizado pelo que sofrerá e diz que melhor fora se não tivesse aceito e reencarnado, pois teria evitado as atrocidades futuras. Todos os presentes se entristecem, preocupados, e querem saber qual deles terá a triste incumbência. Judas, embora já o soubesse, também indaga para ouvir a confirmação a respeito de Jesus. Tu o disseste, equivale a já o sabes, por que o perguntas? Por isso, não vemos aí o simples sim. Pedro, que é a emoção, não resiste à curiosidade e acena com a cabeça para que João pergunte ao mestre. Jesus retruca-lhe que dará um pedaço de pão mergulhado no vinho, indicando o escolhido. Recordemos que ainda hoje assim é dada a comunhão na Igreja Ortodoxa, um pedaço de pão mergulhado no vinho. Assim, fortalecido, Judas sai. Mas para os profanos a verdade tinha que ser encoberta pelo céu das coisas ocultas. Por isso, o discípulo que Jesus amava fala que o antagonista entrou nele junto com o pão. Realmente, nesse ponto, Judas iniciou a sua carreira de antagonista. Voluntária e espontaneamente se coloca no polo oposto para começar a receber os impactos de ódio e desprezo, a fim de que seu mestre receba toda a onda de simpatia e de amor por parte da humanidade. Mas que era uma coisa sabida e esperada, prova-o o fato de que nenhum dos discípulos protesta contra Judas. Ninguém o ataca, ninguém o acusa, ninguém se revolta, ninguém o condena. Ninguém procura defender seu mestre contra Judas, todos aceitam passivamente calados o fato que, em quaisquer outras circunstâncias, forçosamente faria com que todos se levantassem com um só homem para detê-lo do seu intento. Não, nada disso ocorre, só o silêncio da aceitação. Para justificar essa imóvel passividade dos discípulos, João escreve aquela frase incompreensível a quem quer que raciocine. Julgaram que Jesus o mandara fazer compras, mas àquela hora da noite? Ou distribuir esmolas, mas de noite? Evidente que se trata de uma desculpa no qual o narrador, em verdade, não foi muito feliz. Basta um pingo de reflexão para verificar-se que ela não convence em absoluto. Mas era necessário dizer alguma coisa para justificar a impassibilidade dos discípulos que assistiam à acusação e a aceitaram sem uma palavra de protesto. Nem o temperamental Pedro se rebelou e, no entanto, ficou sabendo com segurança de quem se tratava. Por quê? Porque todos sabiam o que se passava. Dado o passo inicial, Jesus anuncia que vai dar-se a transubstanciação. Analisemos as frases de João cheias de sentido profundo. Agora, o Filho do Homem é transubstanciado e Deus se transubstancia no Filho do Homem. O Cristo interno, a divindade em que tudo habita, a essência última de todas as coisas, encontra campo para expandir-se e manifestar-se plenamente no Filho do Homem, por sua aceitação total do sacrifício para subir um degrau na evolução, demonstrando o caminho à humanidade.
Deus o permeia, o penetra, o infinitiza. E se Deus se transubstancia pela unificação mística no Filho do Homem, também Deus transubstanciará o Filho do Homem em Deus. Ou seja, se Deus se transmuta em homem, o homem se transmuta em Deus. Se Deus se expande no homem, o homem se expande em Deus. Se Deus se torna homem, o homem se torna Deus. É essa transubstanciação de essência, de manifestação, de unificação total de tudo no todo, não é para depois, no céu, é agora, imediatamente, neste momento, neste instante. Deus transubstanciará o Filho do Homem em Deus. Nesse Evangelho, temos a narrativa de um dos momentos que antecedem o drama do Calvário. Neste texto, focando a entrega de Jesus a seus perseguidores. Mas também, e é o que seria interessante nós observarmos neste contexto, não que o restante não seja, é que temos a oportunidade de buscar entender com outros olhos a narrativa da pretensa traição de Judas e não apenas enxergar o fato que se passou. Analisando esta passagem, vemos que era obrigatório que uma pessoa desse causa à entrega de Jesus para as autoridades eclesiásticas da época, ou seja, as autoridades do clero daquela época, pois fazia parte do que estava escrito e profetizado. Se estava escrito, já era previsto e planejado anteriormente. Através da literatura que temos e está disponível, temos informação que a vinda de Jesus à Terra estava planejada há muito tempo e que todo o contexto para a sua vinda fazia parte de um grande plano celestial para tentar salvar a humanidade e, portanto, um detalhe desta envergadura também deveria estar. No texto e pela análise de Pastorino, recebemos uma visão diferente do Judas, a visão daquele Judas traiçoeiro, traidor, que permanece na nossa mentalização ou interpretação da passagem até hoje, muito possivelmente por nos atermos apenas à leitura e à interpretação superficial do ocorrido. Judas era um membro do apostolado de Jesus, e sendo Jesus da altivez que é, seria um contrassenso que eu tivesse admitido e tão alta responsabilidade, e durante tanto tempo de convivência. Ainda, por vezes, tivemos relatos na Bíblia de Jesus conhecer o íntimo, a alma das pessoas, bastando para isso que tivesse o mínimo contato ou que lançasse o seu olhar. Como é que poderia ser diferente com Judas? Então, pelo texto, por essa passagem, o convite é para que libertemos esse nosso irmão de emanações mentais de nossa parte. Parece bem lógico a tese de que ele aceitou essa tarefa que precisava ser cumprida. Isso poderia ser realizado por alguém que tivesse as condições para assumir todos os impactos de ódio e desprezo que iria advir desta ação, até que ela fosse entendida, compreendida. E por que faria isso? Por que Judas faria isso? Por amor a seu mestre, ao mestre Jesus, para que Jesus cumprisse a sua sina, cumprisse o que havia se proposto junto ao Pai e por nós. Fica então uma proposta de reflexão. Se fizer sentido a cada um de nós, que possamos colocar em prática este olhar mais coerente a Judas e libertarmos a nós e a ele desses sentimentos e emanações.
Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.